Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de trabalho deste vosso módulo 10 de Higiene e Segurança do Trabalho da disciplina de Administração, Contabilidade e Legislação. Ah, Antes de mais, eu quero só deixar alguns parênteses relativamente àquilo que tem sido o funcionamento das aulas. Estou bastante satisfeito com a vossa participação e com o feedback que tenho recebido da vossa parte, pelo menos de alguns alunos relativamente àquilo que tem sido dado e o modo como tem sido dado. Eu quero só deixar alguns parênteses bastante relevantes para o correto funcionamento destas aulas. Primeiro, relativamente às presenças, não se esqueçam de assinar as presenças. As presenças assinadas fora do horário previsto e que aparece como trabalho entregue com atraso, não são consideradas presenças efetivas, salvo se apresentarem alguma justificação. O que eu vos peço é, havendo alguma situação que leve a que não consigam fazer o registro da assiduidade em tempo útil, que me digam para que eu possa corrigir essa situação. Outra questão é, e aí eu esqueci-me da outra vez de vos pedir, faço agora, é sempre que tiverem trabalhos que não sejam respondidos ou que não sejam para resposta direta no Classroom, que no link onde são enviados para esses trabalhos, como foi para o Kahoot, por exemplo, hoje também teremos mais um Kahoot para o final destas aulas, após a resposta a esse mesmo Kahoot, no Classroom registem a conclusão da vossa tarefa para que fique tudo bem esclarecido. Tenham cuidado com os prazos de entrega. Todos os trabalhos têm prazos e os prazos são, como sempre, para cumprir. Nesse particular eu sou bastante exigente. Faço por garantir que aquilo que me é pedido é feito a tempo e horas. É isso que eu exijo aos meus formandos. E como tal, agradeço que procurem fazê-lo da melhor maneira. Voltando agora um pouco atrás, e aquilo que foi a aula passada, e relativamente ao Kahoot, que teve bastante aderência, não a 100%, como era previsível, mas perto disso, resultou neste pódio. Muitos parabéns a todos os que participaram. Obviamente, justiça feita aos vencedores. A menina Dourinho teve uma participação 100% correta. A Daniela, o Tiago Silva também muito perto da perfeição. Tiago Silva, completaste o Kahoot, não registaste a tua presença. Temos aqui uma situação que é complicada porque a falta continua a ser marcada. O registro do Kahoot é feito, é registado como trabalho feito e avaliado como tal, mas a presença não é feita. Portanto, é pena que assim seja, já que tiveste o trabalho de responder e também trabalhaste bastante bem. Relativamente ao Kahoot e às questões que tinham sido lá apresentadas, uma análise muito breve àquilo que foi dito. Na primeira questão, atenção, nós somos 15, temos 12 respostas. A primeira questão da segurança no trabalho, todos perceberam e todos me parece que já assimilaram que o objetivo principal é a prevenção de acidentes de trabalho. Esta aqui o trabalho é uma atividade realizada pelo ser humano cujo objetivo é fazer transformar, obter algo, é verdade, portanto, apenas uma resposta foi contrária. A terceira questão, qual das seguintes não é considerada uma componente material de trabalho? Obviamente a vontade de trabalhar não é, todas as outras são, ainda assim houve pessoal que quis pôs como tal. Esta aqui, que teve apenas 17% de respostas corretas, porque tinha uma rasteira. Higiene do trabalho não é um conjunto de metodologias médicas, é exatamente um conjunto de metodologias não médicas necessárias à prevenção das doenças. Pronto. Um acidente de trabalho fica-se, não se esqueçam, no local e tempo de trabalho, sendo que o local de trabalho não é apenas as instalações, o edifício onde o trabalhador trabalha,
mas onde e para onde deve dirigir-se em função das suas funções. A paragem de almoço é uma interrupção normal de trabalho. Houve 3 colegas que responderam que não, mas efetivamente é. E os acidentes de trajeto ocorrem na ida e regresso para ir do local de trabalho. Houve aqui um colega que disse um colega ou uma colega que só se eram considerados se for de carro. Não, pode ir de moto, ele pode ir a pé. Também é considerado um acidente de trajeto. Houve aqui alguém bastante positivo, bastante otimista, diz que nunca acontecem, era bom que assim fosse, mas eles acabam por acontecer. A resposta 9, que teve 67%, pouco acima da metade das respostas certas, serviços prestados fora do local e tempo de trabalho, se consentidos, aqui é o cerne da questão, é o consentimento pela entidade empregadora, também são considerados como acidentes de trabalho. Sim, é verdade, também são. E um acidente de trabalho pode ser descaracterizado, obviamente, todas estas questões de negligência grosseira do sinistrado, caso de força maior, aquilo relacionado com a natureza e a privação do uso da razão. Portanto, de uma forma muito geral, todos estiveram bastante bem. Podemos ver aqui os resultados. Portanto, aqui desde o Diogo até a Doreen, todos tiveram nota positiva, com as devidas diferenças perfeitamente normais. Continuando naquilo que é o nosso trabalho. Continuando no nosso trabalho, passando à frente, nós vamos fazer a continuação daquilo que são os conceitos essenciais da segurança do trabalho. Disse-vos já que são bastantes, vamos abordar alguns deles. Estes serão os últimos que nós vamos abordar, pelo menos de uma forma mais clara e direta sobre esses próprios conceitos. Eu vou tentar, é uma dificuldade que eu tenho quando começo a falar destas temáticas, é ser conciso, e a falta do feedback da vossa parte em tempo real torna isto mais difícil. Portanto, eu vou falando e quando dou por mim já tenho vídeos demasiado extensos, até mesmo para para prender a vossa atenção, mas vou tentar ser mais sucinto. Portanto, nós já falámos da segurança no trabalho, já falámos de higiene do trabalho em termos de prevenção de doenças profissionais, e a doença profissional tem uma particularidade. Portanto, é uma lesão, uma perturbação funcional ou uma doença que é consequência necessária e direta da atividade exercida pelos trabalhadores, e é este ponto que é fundamental para que seja considerado como doença profissional. A doença profissional não pode nem representa o normal desgaste do organismo, ou seja, nós, à medida que vamos ficando com mais idade, obviamente o nosso corpo reage de maneira diferente ao passar dos tempos, vamos ficando mais velhos, vamos ficando com outro tipo de lesões, muitos deles por desgaste normal e natural do organismo, que não implicará diretamente o diagnóstico de uma doença profissional. Tenham atenção que o diagnóstico da doença profissional só é feito por médicos com especialidade em medicina do trabalho. Os trabalhadores são levados àquilo que se chama comumente uma junta médica, ou seja, uma comissão de médicos que analisa todo o processo do trabalhador em termos de atividade profissional e que irá fazer o diagnóstico da doença profissional face àquilo que foi o trabalho exercido pelo trabalhador. Portanto, não bastará o trabalhador ir ao médico de família ou ao centro de saúde e dizer que tem uma doença profissional e fica feito o diagnóstico. Não é assim que funciona, é um processo bastante mais complexo que nós não vamos abordar aqui muito aprofundado porque não se justificaria, mas de qualquer maneira fiquem com esta noção e com esta definição de doença profissional como lesão, perturbação funcional ou doença que resulta do normal desgaste, que não resulta do normal desgaste do organismo e é sim consequência necessária e direta da atividade exercida pelo trabalhador. Existindo médicos com especialidade de medicina do trabalho, é exatamente isto: medicina laboral, medicina ocupacional, medicina do trabalho. Todas as organizações públicas ou privadas
Da mesma maneira que tem que ter serviços organizados de segurança no trabalho, tem que ter serviços organizados de saúde no trabalho, que obedecem a um determinado número de requisitos e protocolos, só para terem uma noção, num ramo de atividades que não tenha grandes riscos profissionais, os trabalhadores deverão estar ou deverão ser acompanhados pelo médico de trabalho, não apresentando queixas, portanto, em consultas normais, com menos de 50 anos, de 2 em 2 anos, com mais de 50 anos, numa periodicidade anual, sendo que estes intervalos de tempo podem ser diminuídos se tivermos a falar de atividades com riscos elevados. Já falamos, da segurança no trabalho tem um objetivo principal de prevenir acidentes de trabalho. Já muitos de vocês, no exercício da primeira aula, falaram da prevenção. E o que é a prevenção? É exatamente a ação de evitar ou diminuir riscos profissionais. Ou seja, é um conjunto de medidas, sejam elas organizacionais, sejam elas em termos de gestão de recursos humanos, seja em substituição de máquinas e equipamentos, sejam quais forem, que têm exatamente a função de evitar riscos profissionais e, consequentemente, evitar ou tentar ou procurar evitar a ocorrência de acidentes no trabalho. Com a ressalva que os princípios da prevenção devem estar em todas as fases da atividade da empresa, do estabelecimento ou do serviço, ou seja, desde que se começa, imaginemos que vocês vão construir uma fábrica de qualquer coisa, transformador de qualquer coisa, uma empresa, seja do que for, as questões da prevenção e da segurança no trabalho deverão estar presentes desde a fase de projeto, o que infelizmente não acontece muitas vezes, o que leva a que depois mais tarde seja difícil cumprir-se com aquilo que está designado. Portanto, se nós temos a prevenção como uma ação para evitar ou diminuir riscos profissionais, porque muitas vezes o risco não se consegue eliminar, situação ideal, mas muitas vezes não é possível, vamos entrar aqui em dois conceitos que muitas vezes causam bastantes dúvidas naquilo que é a sua distinção, que é o perigo versus o risco. Nós, quando estamos a falar habitualmente no dia a dia, nós falamos do perigo e do risco quase como sendo a mesma coisa. Em termos de segurança no trabalho, são coisas bastante diferentes. Portanto, um perigo é uma fonte ou um potencial para o dano. Para o dano, obviamente, para o corpo humano, danos para a saúde, para o património, para o ambiente, local de trabalho, é uma combinação destes. Ou seja, é uma situação ou um acontecimento que poderá levar, e particularmente em especial, falando de segurança no trabalho, e já dissemos isto, quem sofre os acidentes de trabalho são os trabalhadores, portanto, um fonte ou situação com potencial para o dano dos trabalhadores. O perigo grave ou iminente será aquela situação que, ainda que não tenha sido causadora do acidente ou da lesão, tem uma elevada probabilidade de acontecer por via da exposição dos trabalhadores a essa situação. O risco em si é a combinação da probabilidade e da consequência da ocorrência de um determinado acontecimento perigoso. Portanto, nós temos um perigo e desse perigo poderão estar associados, e estão associados muitas vezes, mais do que um risco, ou seja, se eu tiver, imaginemos que estamos a circular num espaço em que tem um buraco no chão, aquele buraco no chão é um perigo e existe o risco das pessoas lá caírem e se magoarem, ou seja, a probabilidade das pessoas caírem é maior quanto maior for o buraco, imaginemos, e as consequências são maiores quanto mais alto, ou mais profundo, neste caso, for o buraco no chão. Portanto, quando nós falamos em termos de riscos, falamos de algo que pode ser quantificado, e é por isso que existe uma atividade técnica bastante específica, que é exatamente a avaliação de riscos. Nós vamos fazer na próxima aula, portanto na aula 6, hoje estamos a trabalhar na aula 4 e 5, portanto na aula 6 nós vamos falar sobre a avaliação de riscos. Para vos tentar explicar o que é que divide o risco do perigo, vamos entender que, obviamente, os tubarões, a maior parte deles não faz mal a ninguém, mas vamos entender que os tubarões são perigosos. Portanto, se eu estiver ao longe e tiver
a vê-los a passar, é um risco, não é? Os tubarões existem, mas olhá-los ao longe não existe um grande risco, portanto temos a situação perigosa está eliminada. E isto agora é quase uma atividade turística, é o nadar com tubarões, aí sim nós temos uma situação perigosa e os riscos são acrescidos, porque a probabilidade de eu ser mordido por um tubarão e as consequências que daí advirão são bastante maiores. A avaliação de riscos é exatamente o que se falava, como uma abordagem para avaliar e quantificar, os riscos profissionais. Portanto, não se esqueçam, os perigos são identificados e os riscos são avaliados. E para se fazer uma correta avaliação de riscos, obviamente temos uma situação perigosa, que é o nadar com tubarões. O perigo é exatamente o nadar com os tubarões. Temos que fazer a avaliação do risco em termos da probabilidade e das consequências da exposição a esse risco e, posteriormente, a aplicação de medidas. No exemplo do tubarão, a melhor medida que existe é ficar fora d'água enquanto tiverem os tubarões nas redondezas.